3. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Boa noite, Sandro. Como vai? Oi, Sandro. Vamos ligar seu microfone? Esqueci. Uma boa noite a todos, né? Uma boa tarde. Nós temos o final de tarde aqui chegando à noite. Que bom estar aqui novamente, né? É um prazer enorme a gente estar junto aqui hoje, reunidos nessa luta de levar o evangelho e, como sempre, a gente aprende muito mais, né? Exatamente. É uma alegria muito grande nós estarmos mais uma vez reunidos nesta tarde de 14 de março de 2026, um momento muito feliz para nós, porque estamos caminhando para mais um momento com o Evangelho com Jesus e o estudo do Fonte Viva. Para os nossos amigos e seguidores que estão conosco no canal, que compartilhe, que fale conosco no chat e que esteja conosco neste momento. Sandro, você pode fazer a gentileza de fazer nossa prece de abertura? Sim. Vamos lá. Então, nós vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos. Assim como o mestre falou, né, onde estiver um ou mais reunidos em meu nome, lá ele estará conosco, né? E esse Deus, ele já faz parte de toda essa nossa vontade, nosso ser, nosso sentimento. Tudo isso é Deus que está dentro de nós. Então, que nós possamos buscar esse entendimento de hoje, nos esclarecimento, buscando renovar, às vezes, as nossas atitudes perante todo esse estudo, para nós buscarmos o nosso conforto espiritual, né? Para nós buscarmos a nossa reforma íntima através desses pequenos estudos, mas que geram em nós e despertam em nós um grande interesse na nossa mudança. Sendo assim, Senhor Deus, Mestre Jesus, obrigado por esse momento maravilhoso nas nossas vidas, tanto a nós que estamos aqui e todos aqueles que vão ouvir no momento oportuno. Que assim seja, que Deus nos abençoe a todos. Assim seja, que bênção a gente poder vibrar em comum com essas palavras de amor e de união. E como Jesus disse, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei, e é em nome de Jesus que nós estamos aqui. Então vamos começar com esse capítulo maravilhoso, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia.
se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo o que lhe desejara que fizesse. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem a sua permissão, nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. É isso. Agir no bem, ser uma pessoa de bem, um homem de bem, é respeitar todos que estão ao nosso redor, é respeitar a vontade do mais alto, é fazer aos outros aquilo que gostariam que fosse feito a nós mesmos, né? Então, essa mensagem do homem de bem, ela é muito ampla e ela chega a todas as pessoas que cumprem com aquilo que é correto, com aquilo que está de comum acordo com a natureza e com a criação de Deus. Não é mesmo, Sandro? Muito bem, Joelma. Muito bem lembrado, né? Então, ser um homem de bem, né? Ser um espírito do bem, né? A gente fala homem, mas é um homem vestido do corpo físico, né? Então, o homem de bem é o pensamento em ação, né? É a necessidade de voltar para as coisas positivas da vida. Olha só que interessante, Divaldo fala que se a gente não fizer o bem, né, mas nós não praticarmos o mal, não tem validade nenhuma, né? Já que eu não faço o mal nem faço o bem, então eu estou perdendo a oportunidade de refletir, né? De buscar um algo a mais dentro de mim, né? De fazer uma análise sobre o meu aspecto, né? A minha vida, né? Então, fazer o bem, ser um homem do bem, é atitude nobre, mas nobre para mim, para você e para todos. Por quê? Porque o único que vai, vamos supor assim, o único que vai se referir a ele mesmo é o próprio ser. Né? Eu posso dizer para você, Joel, mas você é uma pessoa boa. Aí você entra em conflito com você mesmo. Mas será que o Sandro tem razão mesmo? Será que é tudo isso que o Sandro falou? Então, é uma concordância conosco mesmo, né? Então, a gente faz esse índice de aspecto daquilo que nós temos dentro de nós, né? Então, ser um homem de bem, como o próprio Evangelho fala, né? Você tem praticado as leis de Deus perante a sua consciência? A lei de amor, de justiça e de bondade? Né? Então, faz uma referência aqui dentro de nós primeiro, né? Como eu posso me comportar diante de tantas coisas que acontecem, né? Quando as pessoas me falam, o Sandro é uma pessoa boa, né? Nós temos que ter um grande compromisso com a nossa consciência, né? Exatamente. E a gente tem a oportunidade constante de estar em paz conosco mesmo, praticando o bem de justiça. Nós estamos num planeta escola que a todo dia nos ensina, nos dando oportunidade de estarmos em comunhão com o mais alto, com as nossas atitudes, e lembrando que essa passagem que estamos tendo, toda oportunidade de estarmos em paz, de estarmos praticando e aprendendo, faz de nós pessoas de bem, porque somos pessoas que estamos buscando a nossa melhora pessoal e, consequentemente, quando a gente está buscando a nossa melhora, a gente vai reverberar tudo isso junto com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós convivemos, que nós pensamos, porque só, até mesmo com o pensamento, nós conseguimos chegar até as pessoas que nós amamos. Então, essa passagem que estamos tendo na Terra, com certeza, se fizermos uma análise, vamos entender que estamos praticando mais o bem do que o mal, porque nossa essência é divina. Nós somos essencialmente filhos de Deus. Então, estamos aqui praticando, sim, o bem em prol
do amadurecimento da humanidade, que quando a gente está caminhando, a gente nunca caminha sozinho. Nosso esforço é pessoal, mas a vitória é coletiva, né, Sandro? É isso mesmo, João. Então, a relação com o homem de bem, né? Ela faz com que nós usemos tudo aquilo que nós temos de caráter espiritual, de maturidade espiritual dentro de nós, né? Porque o próprio Evangelho fala da perfeição, né? Será que nós vamos ser perfeitos um dia, né? O próprio Evangelho fala, seres perfeitos, né? Assim como o vosso Pai que estás nos céus. Então, nós nunca vamos chegar a ser uma perfeição igual a Deus, mas Deus confia nos nossos passos, né? Ele confia no nosso plano de trabalho, né? Ele nos dá condições para que esse plano de trabalho que nós temos, né, seja o melhor possível, né? Em busca da nossa renovação, da nossa melhora, de não fazermos um julgamento. Será que eu vou ser? Será que eu não vou ser? Será que eu vou melhorar ou não? Não. Ele nos dá a oportunidade de trabalharmos cada vez mais, né? São propostas que nós mesmos trazemos. Olha só que interessante. Nada é imposto a nós. Né? Exatamente. Nada é E imposto. Né? se É colocado a nós de acordo com aquilo que nós entendemos, com aquilo que nós podemos amadurecer, né, João? Exato. E cada dia, cada experiência é um ensinamento, é um aprendizado. Gostaria de dar boa noite ao Jorge Abreu, um abraço, obrigada pela companhia. Ione, querida, um abraço muito grande. Estamos em oração para o nosso querido Carlos, que fez a passagem essa semana, e tenha certeza que a espiritualidade está com ele, assim como todos nós, né? Obrigada também, boa noite ao Jorge. Sim, diga. Acho que o Jorge faz parte da programação aí, né? Faz sim, exatamente, nosso colaborador. Isso. Um abraço, Jorge. Um abraço, Jorge. Biraci, nosso querido amigo de todas as nossas lives, está aí sempre conosco, nos apoiando. Muito obrigada, Biraci. Um grande abraço. É isso que faz com que a gente tenha nos motive mais a continuar, né? E lembrando, tudo que nós passamos é instrumento da nossa evolução. Quando a gente tem uma mensagem dessa, que o homem de bem, né, ele faz com que a gente reflita sobre a importância da gente buscar sempre sermos melhores do que fomos. Porque todo dia a gente tem a capacidade de ser melhor, mas não é melhor que o outro, né, no sentido de fazer com que o outro se sinta menor, mas no sentido que a gente vai estar sempre crescendo, sempre buscando e sempre ampliando a nossa visão, a nossa capacidade, né? Lembrando das palavras de Santo Agostinho, né, que ele fazia todos os dias uma reflexão sobre as atitudes que ele tinha ao final do dia. Se ele tinha feito bem, se ele tinha feito o quê, se ele deixou de fazer uma coisa boa. Então, se a gente não conseguir fazer como Santo Agostinho, para fazer tudo, vamos fazer o mínimo que for para que a gente possa melhorar cada dia mais. Não é isso? E, dessa forma, a gente, só lendo a última parte, né, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer sejam respeitados os seus. E é isso. A coisa mais importante que faz da gente um ser humano melhor é entender que o respeito à individualidade do ser e entender que somos todos filhos do mesmo Pai é que vai fazer com que a gente evolua. Sandro, eu vou colocar aqui e você já começa a ler a segunda parte, Sandro, por favor. Sim. Só para finalizar esse evangelho, né? O homem de bem, ele busca a sua transformação, né? O seu melhor, mas também ele pensa no seu próximo, né? Tudo que ele está fazendo reflete no próximo. Então, se a gente está agindo no bem, né, o próximo está vendo
essa nossa transformação, né, em seu próprio benefício. Né? Então, ser do bem, amar as pessoas, né, ter atitudes de condutas, ter atitudes e condutas positivas na vida ajuda muito e ajuda tudo. Né? Exatamente. Vamos lá. Então, agora a nossa segunda parte do livro Fonte Viva, nós já estamos no capítulo 21, Maioridade. O trecho lá é de Paulo, a carta de Paulo aos Hebreus 7,7, que fala: o menor é abençoado pelo maior. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. Quem se vê na geladeira, ou melhor, na galeria do poder, abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para o benefício do solo. Se crescesses em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, como seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como emprega as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Emmanuel. Fantástico, né, Joelma? Perfeito. Fantástico essa lição de Emmanuel. Fala da nossa maturidade. Exatamente, da responsabilidade que temos, né, em buscar esse amadurecimento e o entendimento que todas as atividades da vida, ela tem um ciclo, um processo, né, para que tudo aconteça a seu tempo. A natureza não dá saltos, a natureza, ela é simples e ela vai acontecer tudo a seu tempo. E todas as atividades que nós tivemos oportunidade de aproveitar para o nosso crescimento, ele vai ser muito bem utilizado, né? Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Isso, essa maioridade, engraçado que falou de maioridade na lição 21, né? Que a gente tem a maioridade com 21 anos, né? Assim, e a gente tem que, a cada momento da nossa vida, nós vamos nos fortalecendo. E a gente percebe que a maioridade do espírito, muitas vezes, ela não corresponde à maioridade do corpo, né? A cronológica. Tem pessoas que continuam infantis e imaturos, mesmo com idade avançada, ao contrário que outras pessoas muito jovens e já cheias de responsabilidades,
porque tem que sustentar a família, é o arrimo de família, é aquelas pessoas que são obrigadas muito cedo a assumir uma maioridade espiritual, de responsabilidade, que ela muitas vezes não está diretamente relacionada com a maioridade cronológica da pessoa, né? Um dia nós fomos pequenos, né? E um dia nós seremos grandes, né? Hoje nós já somos pessoas grandes, né? Com mais conhecimento, né? Com mais diretrizes. Pode não ser as melhores diretrizes ainda da nossa vida, né? Mas nós chegamos nisso que o Emmanuel propõe para nós, né? Dessa maioridade, né? O que justifica nós sermos hoje, eu vou falar por mim, sermos avô hoje, né? É uma responsabilidade, é um compromisso perante a minha família, né? Ensinar as coisas boas para os meus netos, assim como eu ensinei para os meus filhos, mas nós também não esquecemos de quando nossos pais traziam todas essas informações para nós. Olha só que interessante, né, João? E amigos, Exatamente, todas essas informações exatamente. a gente busca na essência, né? Lá na essência, né? Meu pai sempre nos ensinou a olharmos para o nosso coleguinha de escola, os nossos amigos, né? A gente ia bem vestido na escola, tinha a blusa, no tempo de frio era bem agasalhado, às vezes o outro não tinha. Às vezes o outro de chinelo de dedo, né? Então, ele nos ensinava a olhar dessa forma, né? Como a forma amorosa para as pessoas. Exatamente, com respeito, né, para que ninguém perca a sua dignidade, porque independente da... E a vida é cíclica, né, as coisas, elas nos ensinam a todo momento, e as pessoas que estão em dificuldade hoje, por alguma razão, elas vão ter oportunidade de ultrapassar esses momentos que estão passando e superar. A gente fala das questões físicas, materiais, mas tudo isso é para fortalecer nosso espírito, para nos tornarmos pessoas mais coerentes diante os nossos entes queridos e aqueles que são para nós instrumento de grande evolução, porque, como você falou, às vezes a gente só vai perceber o que está acontecendo quando a gente vê perto de nós o sofrimento, a carência, né? Porque enquanto nós não temos, não sabemos, não vivenciamos certas necessidades, a gente só pode fazer uma ideia, mas quem realmente sabe é quem passa. Então, quando a gente passa a ver e a respeitar, é muito importante ter esse processo, toda essa valorização. Então, olha só a importância, né, Joelma, de nós termos uma base sólida, nós espíritas, né? Eu praticamente posso dizer para você que eu fui espírita de berço, né? Mas muitos vieram depois, né? Muitos se aglomeraram depois, né? De todo esse processo. Mas nós que vemos do berço, né? Nós sempre trabalhamos esse lado do amor ao próximo, né? Do respeito, né? Dessa qualidade de vida que nós temos que ter com os nossos amigos, né? Com os nossos familiares. Então, a gente sempre trabalhou isso. Eu sou do tempo do catecismo espírita, olha só. Ai, que massa, que bonito. Então, a gente recebia todas essas noções básicas de como ser uma boa pessoa, né? Olha só. Então, essa Ai, que maioridade que nós temos que ter hoje, né? Que beleza, que bonito isso. Isso é muito importante. E o quanto que isso nos formou? Eu fiz parte da mocidade, na época lá no centro que eu frequentava não tinha a evangelização ou catecismo, mas uma coisa que me ajudou muito como pessoa, que a gente só vai entender depois, tinha a campanha do Quilo Alta de Souza, e era assim, o Marcelo Colombaroli que fazia, separava, né? A cidade era pequena, então nós tínhamos a oportunidade de bater na porta das casas, né? E quanto que isso me fez crescer como ser humano, como gente, porque as pessoas que chegavam no domingo, lá no final da manhã,
para ouvir o evangelho e receber aqueles mantimentos, eles iam passar a semana com aquele mantimento. Seja lá o quanto que a gente tivesse recebido, a gente dividia em partes iguais para aquelas pessoas. Então, assim, naquele momento, eu não tinha a noção real do que era aquilo que estava acontecendo. Mas quando passou, e as lembranças ficaram presentes, né, dos companheiros, e a importância que era daquele evangelho, eu imagino e penso hoje que, naquele momento, as pessoas estavam sendo nutridas não só com as palavras do evangelho, mas em forma de alimento. E todo aquele alimento que era dividido entre aquelas pessoas, eu acredito, sinceramente, que a espiritualidade enriquecia aqueles alimentos doados para que quem se alimentasse deles recebesse mais que o alimento, né? E se mantivesse, por exemplo, provavelmente nas casas que iam ser cozidos, aquele arroz, aquele feijão, aquele alimento ele sorvia de uma forma diferente, porque eu acredito que as porções eram pequenas, mas eles ficavam alimentados por mais tempo, né? Então, tudo isso faz parte do nosso crescimento. E como você teve o privilégio de ter tido um catecismo espírita, hoje você tem o privilégio de ser um avô, né? de ensinar, porque eu acredito que você chegar na fase de você ver uma geração sua posterior, né, dos seus filhos, seus netos, é uma bênção, é um privilégio. E estar com saúde, e ter no seu verbo, né, na sua palavra, o evangelho de Jesus, o exemplo, né, isso é muito importante, porque isso é ter a oportunidade de estar sendo um homem de bem, porque você vivenciou, cresceu, multiplicou e continua multiplicando, né? E colhendo os frutos do que você fez, porque você plantou nos seus filhos e já está colhendo também nos seus netos, né? Então, isso é maravilhoso, né? E para todos aqueles que estão nos ouvindo, que têm a oportunidade de, às vezes não com um neto, mas você plantou uma sementinha no ouvido de alguém lá atrás e de repente você vê essa pessoa agindo. Um amigo, né? Um amigo. Isso, exatamente. Né? Muito bem, esse pedaço aí fala às vezes, daquilo que a gente conquistou materialmente, né? Sim. Mas a doutrina espírita não fala que nós não podemos ter essa maioridade financeira. Nós podemos. Claro. Mas qual é a finalidade? Qual é a vantagem, né? Olha só, isso tem que passar por nós, né? Pela nossa consciência, né? Por tudo aquilo que nós aprendemos, né? Em relação ao bem ao próximo, né? Se você tiver bem, o que você vai fazer? O próprio projeto reencarnatório que a gente faz com que nós temos um compromisso, uma responsabilidade com tudo isso, né? De que forma que você está usando isso, né? Então, essa maioridade financeira a gente pode ter, mas como fala aí o nosso amigo Emmanuel, não seja avarento, não seja egoísta, né? Não fique só trabalhando materialmente, pensando só no dinheiro, né? Veja o que o dinheiro pode lhe propor para você ter uma vida espiritual mais saudável, né? O que isso pode justificar dentro de você? Aquilo que você trouxe com você. Na outra existência, talvez eu tive essa oportunidade e não soube valorizar tudo isso. Né? Hoje estou tendo novamente. Então, nós falamos com a nossa consciência. Nós buscamos dentro de nós todo o recurso que nós precisamos. Então, cabe a nós direcionarmos tudo isso. Porque experiência nós temos. Já vivemos muitas e muitas reencarnações, né? Talvez nós queríamos outras propostas melhores que essa que nós estamos aqui hoje, mas é essa que me compete hoje. Então, é essa que eu tenho que administrar, né, João? Exatamente. E nós, a cada dia que passa, nós somos incentivados a melhorar, porque a lei do progresso, ela é
fantástica. Todos nós viemos aqui para progredir. O espiritismo é progressista, né? Ele quer sempre que a gente evolua. Sinônimo de progresso é sinônimo de evolução. Então, seja da forma material e consequentemente, porque quando você melhora, de certa forma, você tem como reverberar isso, refletir isso em outras questões, né? Então, a gente tem que continuar estudando, continuar melhorando, buscando, sim, melhores oportunidades de trabalho, de emprego, para que a gente se sustente com mais dignidade, com mais estrutura, né? Então, para que isso reflita, porque, de repente, com mais condição, eu posso fazer mais, né? O nosso amigo Jorge Abreu está dizendo aqui, meu amigo Sandro e Joelma, boa noite. Também fiz parte do Catecismo Espírita. Que maravilha, é isso mesmo. Somos contemporâneos. É isso, e isso é muito bonito. Eu fiz os dois, eu fiz Catecismo Católico e do Espiritismo, porque a gente estava em transição, né? Eu fiz até a primeira comunhão, mas assim, o importante é tirar proveito de todos os ensinamentos, de tudo que for para nosso crescimento, né, Sandro? Que a gente possa melhorar, né? É verdade, né? Muito bem. Muitas vezes quem atinge a maioria... Aí você já foi pedaço. Quer passar outro? Passei. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Então, nós não somos exclusivos de nós estarmos aqui, né? Ou melhor, nós temos uma proposta que se encaixou diante dessa reencarnação, né? Vamos mudar, vamos trabalhar, vamos buscar essa mudança. Deus não colocou, como diz o ditado, né, uma pedra na nossa cabeça, você vai ou não vai? Não, nós somos convidados a fazer essa reflexão, né, a fazer essa nova estadia no plano terrestre, né? Então, cabe a nós justificarmos o nosso valor aqui. Já que estamos aqui, por que não fazermos o melhor? Por que não trabalharmos tudo isso? Por que não ajudarmos os outros também à evolução? Quando se fala em maioridade, né, a gente fala do pequeno ser ajudado pelo grande, né, do mais forte ajudar o fraco, né, aquele que é mais espiritualizado agir com mais amor que as pessoas que ainda não entendem esse seu lado, né? Então, tudo isso nós somos convidados a fazer uma reflexão. Já que nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, não é que nós somos privilegiados, não. É isso que nos coube hoje, a essa reflexão, né? A buscarmos a essa filosofia, né? A essa busca constante da nossa renovação através da doutrina espírita. Então, que nós sejamos companheiros, né? Nós possamos abraçar as pessoas assim como elas são, porque o espiritismo fala de amor, fala de compaixão, né? Fala da terapia, da paciência. Olha só que interessante, ter paciência com o outro que não pensa como nós, né? Dentro da família, ouvir mais, né? Saber que o outro também tinha a sua necessidade espiritual, assim como eu tenho. Uns agem de uma forma, outros agem diferente, mas nós estamos tudo dentro do mesmo padrão. Qual que é esse padrão? É a evolução. Atingimos o nosso melhor aqui. Exatamente. O Beraci, ele fez uma colaboração para nós aí. O espírita tem um motivo maior do autoconhecimento, para entender que cada um tem sua missão e devemos respeitar, ajudar quando preciso, mas deixa cada um buscar a sua própria evolução pessoal. Verdade. É isso que entra a questão da maturidade, né, Beraci? Porque a maturidade faz com que você entenda realmente a necessidade do autoconhecimento. Quando você se conhece, você tem capacidade de entender suas falhas e de se perdoar, porque nós somos espíritos perfeitos, estamos numa condição de evolução, de nos dar a oportunidade diária de acordar e de buscar a melhora. E muitas vezes, o que nós vemos? Nossos filhos são instrumento da nossa evolução, nossos netos,
muito da nossa melhora vem dessas condições, porque temos todo um processo junto à espiritualidade, né? E o nosso avanço, ele vai acontecer quando nos dispomos a ele, quando abrimos o nosso coração, a nossa mente, mas principalmente o coração, para que as coisas, para que aceitemos os outros como eles são, que não é fácil. A gente sempre bota condição para que uma pessoa esteja conosco. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. A gente sempre acha um jeito de alguém ter que melhorar, mas o importante é a nossa melhora. E a gente aceitar e respeitar para que busquemos a sermos úteis verdadeiramente, né? A Sônia Paola deu boa noite para a gente. A união faz a força sempre. Verdade, Sônia? É isso mesmo. A gente está aqui nesse mundo para caminharmos juntos, para podermos evoluirmos coletivamente. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para o benefício do solo. Então, tudo que a gente cultiva vai reverberar, vai resplandecer em nós. Se cultivarmos o amor, se cultivarmos a paciência, como você mesmo falou, né, Sandro? A gente vai melhorando. Mas se a gente cultivar a irritação, a impaciência, a intolerância e o desrespeito, o que nós vamos cultivar para nós? O que nós vamos estar fazendo? Criando uma egrégora de energias densas, negativas, que não vai beneficiar a gente em nada, né? A Sônia Paula é a nossa querida amiga lá do programa anterior ao nosso. Ela é lá de Portugal. Um abraço, Sônia, a todos também no chat. Mas o mais interessante, Joelma, eu queria falar sobre esses princípios divinos, né? Que eles estão todos dentro de nós, né? Nós já reencarnamos aqui com esses princípios do progresso, né, espiritual, do desenvolvimento espiritual, né? Toda vez que nós reencarnamos, nós buscamos o nosso objetivo, né? Através do nosso progresso espiritual. Então, isso já está dentro da programação divina, né? Todos nós vamos progredir um dia, né? Aqueles ainda lentos, nós um pouquinho mais na frente ou mais atrasados, mas todos nós chegaremos a essa evolução espiritual, né? Calmamente, né? Devagar, segundo a vontade de cada um, né? Deus não exige de ninguém, a não ser aquilo que nós podemos dar de nós mesmos, para nós mesmos, que seja bem claro isso. Nós só podemos dar algo para nós quando vem de nós mesmos, né? Aquele ditado que a gente sempre fala, né, Joelma? Se o conselho fosse bom, a gente ouvia, né? Então, a gente prefere ficar com a nossa própria opinião, né? Mas, então, esses princípios divinos, eles estão latentes dentro de nós. Porque nós somos espíritos. A todo instante nós estamos buscando a nossa renovação, o nosso progresso espiritual, né? Há aqueles que falam, né? Só um minutinho. Há aqueles que falam que aquela pessoa não tem mais jeito. Não, ela está no tempo dela, devagar. No momento certo, ela vai começar a dar um passo maior, né? A desenvolver mais a sua percepção, e aí ele vai chegar também aonde a gente vai chegar, né? Exatamente. Em relação ao conselho, tem um ditado aqui na Bahia que fala assim: quem não escuta conselho, escuta coitadinho. Porque no final, se você não aprende de um jeito, você vai aprender do outro. Porque isso já aconteceu conosco muitas vezes, principalmente na juventude. A gente não acha que sabe tudo, a gente passa por esse momento em que a opinião dos outros não vale, mas, assim, principalmente pai e mãe, né? A gente já passamos por isso. E quando a gente amadurece, a gente fala, poxa, é verdade, agora eu posso refletir sobre isso. E é assim a vida. À medida que vamos amadurecendo, vamos nos dando mais oportunidade para o crescimento, né? E é assim que vai acontecendo. Olha essa parte aí. O sol, como seus raios de luz, não desampara a fúria barrenta e não desdenha o verme, né? Então, aquilo que falou aí anterior, né? Quanto mais nós temos conhecimento, né?
quanto mais nós chegamos a uma maioridade espiritual, um conhecimento a mais sobre o que é viver uma vida aqui no plano terrestre, né? O que é buscar renovação espiritual, nós sempre vamos querer que as pessoas também estejam do nosso lado, compartilhando conosco, né? Desenvolvendo conosco todo esse momento feliz da nossa vida. Né? Quem é que não quer? Quem é que não gosta de fazer o bem? Ajudar as pessoas hoje. Nós tivemos um momento, né, há muitas existências atrás, que nós ignorávamos o amor ao próximo. Nós ignorávamos. É só a gente lembrar a história de Paulo de Tarso. Quanto foi árdua a sua tarefa em benefício do Evangelho do Cristo. Precisou de Jesus vir aqui, passar por todos esses momentos terríveis na matéria, né, para despertar em nós algum interesse, né, para despertar em nós algum interesse, né, porque nós estávamos adormecidos ainda. Então, hoje nós estamos mais maduros. Nós temos aí a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que vem nos ajudando aí a melhorar. O esclarecimento, né? A gente vai esclarecendo a cada... Cortou um pouquinho. Mas é o esclarecimento, né? Que você mesmo falou. A gente vai se colocando, se dispondo ao aprendizado. Desenvolvimento é poder. Que poder é esse que está falando? Não é poder sobre os outros, não. É poder diante do universo. É poder em relação a nós mesmos. Saber que nós temos como crescer, como superar a nós mesmos. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. Tem sempre algo que você tem a mais que alguém. Isso é um fato. O espírito mais alto de quantos, que foi Jesus, já se manifestaram na Terra, aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos, sem condições. Ele não fala, eu só vou se acontecer isso, não. Ele veio, baixou a vibração dele para entrar aqui nessa atmosfera da Terra, para reencarnar, para entrar na nossa atmosfera, para estar aqui diante, para tentar, com o exemplo dele, com a vibração que emanava daquele corpo fluídico fantástico, amenizar a nossa densidade, né? A nossa vibração tão pesada. E para que, depois desses 2026 anos que na Terra, depois da vida de Jesus, que nós estamos aqui ainda peregrinando, que a gente acorde, que a gente possa se fazer útil diante do exemplo de Jesus, nossa possibilidade, porque todo o trabalho que Jesus teve de estar aqui foi para que a gente entendesse, porque ele acredita em nós, porque ele acredita que nós temos a essência divina, que é a centelha de Deus, né, dentro de nós, para que a gente evolua e todos nós cheguemos à condição de espíritos crísticos. Porque, igual a Jesus, existem muitos, todos eles passaram pelo estágio evolutivo, e nós estamos nesse caminho, nós estamos com esse rumo, né, Sandro? É interessante, né, esse desenvolvimento do poder, né, o que nós temos trabalhado dentro de nós, né, qual a proposta que nós trazemos dentro de nós. Então, o poder está sobre a nossa tutela, está sobre o nosso comportamento, né? Está sobre o nosso sentimento. Então, a gente tem um poder conosco. A cada existência que a gente chega aqui, nós nos tornamos seres melhores, conhecedores de todas as coisas. Mas por que ainda nós insistimos, né, em participar do mal, né, em desenvolver o mal, né? Então, nós precisamos amadurecer mais, desenvolver mais dentro de nós toda a expectativa de melhora, né? E tudo isso depende só de nós mesmos, né? Porque ser maior em tudo, nós nunca vamos conseguir. Mas nós podemos ser maior nas nossas atitudes, né? Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que não critica, ser uma pessoa que leva a paz, a união, né? A gente pode ter uma maioridade espiritual sobre isso,
Então, tudo depende de nós, né, João? Então, tudo depende Exatamente. daquilo que nós executamos durante a nossa estadia aqui, né? E quando a gente entende que somos espíritos eternos, que estaremos no planeta quantas vezes for necessária para o nosso crescimento, que cada vez que passamos, nós não estacionamos, nós não, aliás, nós não regredimos, nós estamos sempre caminhando para frente. E que a encarnação É, após encarnação, a gente pode, quem está com o poder hoje, seja ele poder aquisitivo, e ter condições de fazer o bem, de ajudar. Isso, assim, através de um grande empresário que tem a possibilidade de oferecer dignidade, emprego honesto para as pessoas, remunerando decentemente essas pessoas, porque todo mundo só quer a oportunidade de viver com dignidade. Aqueles que ainda querem, não sabem utilizar da dignidade para o crescimento, estão na ignorância. Eles vão ainda entender quanto é importante o labor, o trabalho, a construção de cada dia na nossa existência. Então, voltaremos quantas vezes for necessário para o nosso crescimento. E o nosso crescimento, o esforço é individual, mas o crescimento é coletivo. Então, que tenhamos dentro de nós a consciência de que Jesus esteve aqui para nos dar o exemplo do amor, da dignidade, do trabalho contínuo, do perdão, mas acima de tudo do amor. Quando a gente ama, a gente respeita. Quando a gente ama, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Então é dessa forma que o exemplo de Jesus se faz presente até hoje em nossas vidas. Sandro, eu vou fazer minhas considerações finais, vou agradecer aqui a Tavares, a Jorge Abreu, Jorge. Ione querida, receba nosso abraço, nossos sentimentos, e acredite, a vida não termina com o desenlace, e estamos todos em oração, né? Obrigado, Biraci, como sempre, pela sua generosidade. Tavares, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui todos os sábados, né? Novamente a Jorge Abreu e ao Biraci, obrigada, que fiquem com Deus, que não desistamos, que tenhamos muita coragem para continuar a nossa tarefa, né? Sandra, eu passo a palavra para você, meu querido, muito obrigada. Muito bem, eu termino a minha fala aqui com esse estatuto divino, né? O estatuto da paz, da renovação, do amor ao próximo, né? Porque nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, né? Se Deus é justo com todos nós, nós também temos que ser justos com todos aqueles que nos rodeiam. Muita paz a todos. Mas quero agradecer também a oportunidade de estarmos unidos, né, Germa? Vamos fazer a prece de oração, então? Sim, por favor. Agradecendo a todos que estão no chat, nosso querido Jorge, a Paulinha, o Biraci, todos aqueles que estarão nos ouvindo aí no momento oportuno, que receba também essa luz maravilhosa do entendimento, né, da renovação que nós temos que ter a cada um de nós. Senhor Deus, ampara todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que perderam os seus entes queridos, seja um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, seja um amigo, seja quem for. Eles perderam fisicamente, mas espiritualmente eles estão unidos no mesmo ideal, que é a vida espírita. Senhor, busquemos também o entendimento que todas as pessoas precisam de nós, e nós também precisamos delas, porque estamos num momento coletivo de renovação espiritual e de progresso espiritual. Que assim seja, e uma boa noite a todos. Muita paz. Assim seja, muita paz. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.